Olá, tudo bem? Que tal a gente falar sobre um assunto assim que, a princípio, ele soa um pouco polêmico, né? E quando a gente fala sobre perdão, nós temos várias abordagens, tanto nas tradições, né? Nas religiões, na parte psicoterápica, na parte terapêutica. Então, eu vou te dizer, é um tema bastante, às vezes, assim, um pouco difícil de abordar, né? Mesmo porque, quando a gente fala algo, a gente também tem que trazer um pouco para a nossa realidade. Então, vamos supor, a gente vai falar do perdão, no meu caso, né? Eu percebo, por exemplo, quando a gente faz um trabalho terapêutico, quando a gente conversa com as pessoas, a gente está numa dinâmica de grupo, ou terapia de grupo, sempre quando a gente toca, né, vamos abordar essa questão do perdão, é algo que talvez a nível terapêutico, para mim, é o ponto, vamos dizer, nevrálgico, porque a partir daí a gente começa uma outra história. Mas assim, como é que a gente chega no perdão? Então, a Cristo, né, fala pra gente dar outra face, né, Jesus, quando a gente leva um tapa no rosto, que a gente entregue a outra face. Isso é uma metáfora, lógico, né? Mas vamos analisar o que Cristo, que Jesus, o que Buda também, né, e outros grandes avatares trouxeram para nós com relação ao perdão. Assim, no meu entendimento, não é que ele, inclusive, ele tinha uma ira sagrada, porque Jesus, quando foi no templo e viu aquele comércio, né, na porta do templo, ele ficou irado. E ele disse, não, vocês fogem daqui, vocês estão profanando a casa do Pai, né? Então, assim, essa ira que a gente tem, que é uma ira que está ligada à indignação, isso faz parte, né, da nossa própria estrutura psicológica, né? Mas, assim, vamos supor, vamos avalizar no que ele quis dizer. Por exemplo, quando ele foi crucificado, isso nas histórias, né? Ele fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Para a gente chegar numa situação dessa, você viu que ele teve uma trajetória muito grande, ele foi um homem comum, né? Ele teve embates políticos, religiosos, né? Mas ele era uma pessoa extremamente inteligente, né? E que tinha uma consciência acima, né, da maioria das pessoas, ou quiçá, da maioria de todo mundo, né? Porque ele realmente era um avatar, ele veio aqui para passar algumas coisas, né? Mas assim, quando a gente traz isso para o dia da gente, como é que a gente pode lidar com o perdão? Eu estava me fazendo essa pergunta porque muitas das vezes a gente se encontra, né, com situações assim bastante difíceis. Quando a gente percebe que a gente foi enganada, traída, a dor que nós sentimos é algo assim incomensurável, né? E isso é real, não tem como você dizer, isso não, né, a gente tem que passar por cima disso, a gente tem que sentir essa dor, a gente precisa sentir a perda, né? E isso é real, porque a gente se sente enganada, a gente percebe que o outro usou de uma má fé, e que a gente estava com toda vamos dizer, a boa vontade, um sentimento, né, às vezes de amor, de carinho, de afeto, de confiança, de sinceridade, e a gente é traída naquilo que a gente mais tem de precioso, né, que é realmente o respeito, a confiança, a lealdade, a fidelidade. Então isso realmente é muito triste, é doloroso para a nossa alma. E a gente tem que sentir essa dor. Mas quando a gente percebe que isso machucou, a gente vai lá dentro também, porque tem aquela criança ferida. Muitas das vezes, não só a dor da traição, mas ali traz também uma dor que vem lá, que está lá no escopo, lá do nosso inconsciente, e que trouxe à tona, né, amplificada com essa situação, e isso causa um dano bem maior, né? Então, muitas das vezes, várias situações que a gente tem
e que a gente está no inconsciente, né? Quando a gente é criança, é adolescente, que a gente teve vários, vamos dizer, momentos onde nós tivemos decepções, nós sentimos magoados, traídos por amigos, por situações, até na própria família, né? Quando a gente se sente preterido, porque meu irmão, a minha mãe, meu pai gosta mais, não me dá atenção, ou então eu não tive uma infância, os meus pais, eu não tive pai, eu não tive mãe, eu fui criado e eu não sinto que eu fui amado. Então essa coisa da gente não se sentir amado, de não se sentir vamos dizer, prestigiado naquilo que a gente gostaria mais de ser prestigiado, que é o nosso ser, né? E a gente gostaria que as pessoas nos aceitassem, nos amassem, né, como nós somos. E muitas das vezes a gente começa então a criar máscaras, a criar uma série de coisas para que a gente possa ser aceito da forma que a gente entenda que as pessoas vão aceitar. E deixamos para trás muitas das vezes aquela nossa verdadeira essência, para que a gente possa ter realmente, né, aceitação, que a gente possa ser prestigiado, elogiado, e admirado, né? Muitas das vezes a gente quer passar uma imagem de poder, de autossuficiência, né? E isso tudo vai gerando uma carga muito grande, né? E quando a gente se defronta com um processo desse de essa dor, dessa mágoa ser acionada, a gente às vezes até desmorona, porque muitas das vezes a gente não está estruturado num pilar firme, né? Então, assim, quando a gente se depara, por exemplo, com uma situação que eu passei, você também, a gente passa, né? De uma decepção muito grande, de uma dor muito grande, é importante que a gente se recolha um pouco e sinta essa dor. Mas que eu acho a ferramenta da meditação, assim, bastante interessante, porque você vai procurar no seu interior sentir aquela dor, aonde que está doendo mesmo? As minhas emoções, os meus sentimentos, né? O que essa pessoa, o que aconteceu com isso que me fez ficar dessa forma tão assim machucado? Será que foi só o evento em si, a pessoa, o que ela fez? Ou tem algo dentro de mim que também está lá machucado, ferido? Então, porque, lógico, às vezes a pessoa não é terapeuta, ela não vai saber lidar com isso. E se for necessário, que ela procura um amigo, uma ajuda, que eu acho importante, né? Eu, por exemplo, quando às vezes eu tô meio magoada, chateada, eu tenho minha irmã lá na Inglaterra, eu peço socorro para ela, né? Então a gente conversa, assim, a gente se fala muito, a gente tem uma amizade, além de irmã, né? E isso é muito gostoso, porque a gente troca, né? As nossas impressões, né, os nossos sentimentos, as nossas ideias. Então eu acho assim isso muito interessante, que a gente realmente procura ter alguém ou algo assim que possa nos ajudar. Mas o mais importante é que a gente realmente comece a, vamos dizer, a se libertar um pouco dessas amarras. Porque se a gente não conseguir trabalhar isso é pouco a pouco, a gente não vai de uma hora para outra dizer, olha, eu não tenho raiva mais, o fulano, o que aconteceu comigo, eu já passei borracha por cima. Não, mas não é aí. Quando a gente começa a olhar para a pessoa e sentir que ele também, né, essa pessoa, se fez aquilo, ele prejudicou também a ele, porque esses sentimentos negativos ou esse tipo de atitude que a gente tem com outras pessoas, de alguma forma vai ficar no inconsciente da pessoa, mesmo que ela não, vamos dizer, no momento ela não consiga perceber isso. Mas todo o processo que a gente causa, e isso eu gostaria de entrar um pouquinho nessa seara aí das leis de ação e reação, porque eu entendo que isso é fundamental. Mesmo que às vezes as pessoas assim, mas eu sou católico, eu sou isso, eu não acredito nisso, eu não vou entrar na questão da crença, mas eu vou entrar um pouco na questão da abordagem da energia, da abordagem principalmente oriental, que fala, né, das tradições que falam da ação e reação. Então, para toda reação teve uma ação anterior. Isso é uma lei hermética, né?
Hermes Trismegisto, para quem quiser conhecer as 7 leis espirituais, isso vem lá do Egito. E como está em cima, está embaixo, né? Então, as frequências, tudo que a gente, vamos dizer, todo o processo que a gente está inserido, né? Seja no pensamento, seja nas emoções, seja nas ações, eles têm um efeito real no mundo material, mesmo que for um sentimento lá escondido, um pensamento, mas se você realmente, de alguma forma, manifesta isso, né? E se essa manifestação está, vamos dizer, em desequilíbrio com uma ordem, você vai ser responsável por aquilo. Então não é que a gente vai dizer assim, mas eu recebi essa traição porque eu fui culpada, porque eu fiz isso assim, assim, assado. Não é nem pra gente entrar nessa seara aí de culpa, porque tem também essa questão de culpa, de vítima, de algoz, mas é mais no sentido da gente se perguntar mesmo, né? Eu estou nessa situação, dessa mágoa profunda, nessa dor profunda, eu quero continuar desse jeito? Isso de alguma forma está... porque tem gente que coloca isso como muleta, né? Para levar a vida dizendo, eu sou infeliz, eu sou realmente uma pessoa vítima da situação. E não tem jeito, eu vou levar isso assim, eu vou levar isso até não sei quando, né? Até eu fazer a passagem. É isso, depende, tem pessoas que colocam isso como uma muleta. Mas eu acho assim, isso não é saudável, né, gente? Então é importante que a gente se pense, eu vou querer carregar isso, porque, gente... Para a gente ter relações e ter vamos dizer, uma situação, né, uma vida mais saudável, mais em equilíbrio, é importante que a gente procure trabalhar todas essas questões, esses padrões que estão realmente trazendo assim grandes distúrbios e até doenças, porque muitas doenças, e a gente sabe isso que a terapeuta advém disso, desses bloqueios, essas mágoas profundas, né? Então, não estou dizendo assim, esqueçam tudo, não existe isso, não. Vamos trabalhar isso, vamos olhar e dizer, poxa, eu quero me libertar disso. Eu quero ter oportunidade de estar mais abrindo minha mente, meu coração, para ter interações com situações, com pessoas que possam realmente me trazer um outro tipo, né, de realidade, né, e também de interação, né, com o mundo, com as pessoas, que eu possa estar dar um passo à frente, dar oportunidade para mim, porque para que a gente possa ter isso, a gente precisa se curar primeiro, né? Para que a gente possa atrair, né, também essas situações de relações interpessoais, ou até situações, né, que envolvam vamos dizer, relações de mais harmonia, de situações de mais harmonia. É importante que a gente esteja bem com a gente mesmo, né? Eu não digo que a gente vai ser um santo igual Jesus, igual Buda, porque eu acho isso meio complicado, né? Pode até ser que alguém estão nesse caminho maravilhoso, mas, vamos dizer, para nós, assim, os mortais, né, normais, é importante que a gente tenha realmente referência desses seres, desses avatares maravilhosos que nos ensinaram muitas coisas e colocar isso em prática e dizer, poxa, eu quero ter uma vida melhor, eu quero poder me relacionar melhor, eu quero poder ter uma situação onde eu possa, né, sentir que eu sou bem recebido e que eu gosto de receber, que eu gosto de estar com as pessoas, que eu possa ter um convívio mais saudável, né? Isso seja na vida familiar, na vida social, na vida amorosa, e realmente buscar a gente trabalhar isso internamente. E o perdão, gente, é importante que a gente se relaciona primeiro com o perdão com a gente mesmo. Se perdoar, né? Se perdoar das falhas que a gente acha que a gente tem, se perdoar daquilo que a gente fez e que realmente não foi correto, nem conosco mesmo, nem com outras pessoas, mas perdoar entendendo o porquê que eu fiz isso, para que eu fiz isso. Então, esse processo de autoconhecimento é um passo muito profundo para que a gente possa adentrar para algo tão, assim, vamos dizer, complexo, profundo e libertador como é o perdão, tá bom? Agradeço a esse momento de reflexão
para que nós, todos nós, né, possamos também estar entrando nessa seara, né, de entendimento, de compreensão, e que a gente possa realmente dar um passo à frente, cada dia, um passo, e que a gente possa realmente estar mais próximo, né, de um autoconhecimento, de uma liberação, né? E isso aí. Um beijão para todos. Tchau, tchau.